Se você é um estudante de física calejado, com certeza você sabe que fenômenos ondulatórios é um dos principais conteúdos de Enem e vestibulares tradicionais. Mas provavelmente você está aí com dificuldade na hora de identificar esse fenômeno ou está em busca de fortalecer um pouco mais os seus conhecimentos para não errar mais nas questões desse assunto. Meu nome é Peniel Leite, sou professor de física e um dos sócios fundadores do Preparatório ao Cubo e hoje quero te ensinar a entender fenômenos ondulatórios de maneira definitiva. Não sai daí que a aula de hoje promete. Mas antes de entrar nos fenômenos ondulatórios propriamente ditos, vamos entender de onde vem esse termo ondulatório? Vamos entender aqui um pouquinho sobre as características de uma onda. Primeiramente, você precisa entender que uma onda nada mais é do que uma perturbação ou uma vibração. Vibração de quê? Pode ser vibração de matéria, pode ser vibração de campo elétrico ou magnético, dando aí duas classificações de ondas que nós vamos ver logo em seguida. E durante essa vibração, você vai ter ali um transporte. Um transporte de quê? De energia, um transporte de quantidade de movimento, mas você não tem um transporte de quê? De matéria. Isso significa que se eu estou falando de uma onda que tem ali um processo de vibração de matéria, essa matéria vai apenas oscilar em torno de um ponto de equilíbrio, de uma região de equilíbrio, mas ela não vai necessariamente sair do seu lugar para levar energia até outro ponto. Ela vai apenas vibrar, fazendo com que a colega do lado vibre também, e a colega seguinte vibre também, e assim sucessivamente, e essa vibração vai então passando e vai sendo transmitida sem que a primeira substância, a primeira molécula que começou a vibração, necessite ir até a última substância, a última molécula, para levar essa vibração também. Isso é o mais lindo da onda. Ela permite uma comunicação sem necessariamente uma locomoção. É daí que nós temos os equipamentos de telecomunicação, temos as nossas ondas de rádio, ondas de Wi-Fi e tudo mais através de princípios ondulatórios. Essa onda pode ser representada aqui por esses pulsos de vibração, e esses pulsos eles vão ter ali, na maioria das vezes, um padrão que você precisa saber identificar, e eu considero aqui também que nós teremos três personagens principais na ondulatória, três personagens principais na nossa amiga onda. Perceba aqui que essa onda ela tem um padrão de repetição. Se essa oscilação ali for periódica, ela vai ter ali um padrão de repetição e cada pedacinho que delimita uma vibração completa, nós vamos chamar de lambda. Esse lambda aqui vai ser dado em metros e ele nada mais é do que o passo que a onda dá a cada vibração. É o que nós chamamos de comprimento de onda, o nosso querido lambda. Esse lambda pode ser delimitado entre esses dois pontos, pode ser delimitado também entre esses dois pontos, que nós chamamos de cristas, pode ser delimitado entre esses outros dois pontos aqui, e assim sucessivamente, desde que você esteja limitando um pedaço completo de vibração, que a partir daí o desenho apenas se repete, a vibração apenas continua. Por exemplo, se eu desenhar, se eu começar o lambda com essa figurinha aqui, depois disso ele continua, né, se repetindo e assim sucessivamente. Só corrigir aqui. Então, nós tivemos ali a primeira vibração, né, com uma crista e um vale, depois uma crista e um vale, depois uma crista e um vale, depois uma crista e um vale, e assim sucessivamente. Então você percebe que o padrão ele vai se repetindo. Então, para a gente não precisar desenhar toda a onda, a gente desenha apenas ali o pedacinho que se repete, tá bom? Além desse nosso amigo lambda, nós vamos ter também aqui a nossa amiga velocidade, que vai representar realmente aí o quão rápido essa onda, esse pulso está se propagando. Essa velocidade pode ser calculada sim, em relação ao que você já aprendeu lá na cinemática, espaço sobre tempo, só que essa velocidade, quando a gente adapta ela aqui para a ondulatória, esse espaço vai ser medido em lambdas e esse tempo é o que nós chamamos de período. E se você também resgatar aí alguns conhecimentos de ondulatória, você vai saber que esse período está relacionado ali inversamente com a frequência, dando ali por fim, uma expressãozinha muito conhecida aqui da ondulatória,
a famosa equação fundamental da ondulatória e o vem lamber ferida aí para os mais íntimos, né? Então, essa equação aqui eu considero aí uma das equações mais importantes da ondulatória porque ela vai relacionar três personagens principais. O nosso lambda, que é o passo que a onda dá a cada repetição, a nossa velocidade, que é a rapidez no qual esse pulso vai se propagar, e a nossa amiga frequência. Peniel, quem é a nossa amiga frequência? A nossa amiga frequência é aquela velha conhecida, que representa o número de oscilações, ou número de ciclos a cada instante. E o conceito de frequência ele não se limita apenas aqui na ondulatória. Toda vez que eu perguntar para você qual a frequência você vai para a igreja, qual a frequência você faz alguma atividade, você pode me responder que vai ser a quantidade de vezes que você faz, que você repete aquela atividade em um determinado tempo. Então, esse aqui é um conceito aí também muito importante da frequência, seria o conceito fundamental dela aí, o número de ciclos em um determinado tempo, tá bom? Peniel, o que a gente já precisa aqui saber desses três personagens principais, a velocidade, o comprimento de onda e a frequência que eu vou precisar lá para os meus fenômenos ondulatórios? Meu querido, esses caras têm algumas características aqui importantes que você precisa se recordar. Por exemplo, essa velocidade aqui, ela é uma grandeza que está muito relacionada com o meio de propagação dessa onda. Imagina o seguinte, se eu estou correndo ali numa multidão, no meio de uma multidão, onde todas as pessoas estão aglomeradas, estão muito juntas, eu não vou conseguir exercer uma velocidade tão grande quando eu estiver atravessando essa multidão. Já quando essa multidão, né, estiver dispersa ou tiverem poucas pessoas na minha frente, eu vou conseguir exercer uma velocidade bem superior. Da mesma forma, pensa comigo agora em termos de moléculas, de proximidade de moléculas. Substâncias que em algumas situações são muito densas, com uma proximidade maior de moléculas, vão provocar uma maior dificuldade de propagação em certos tipos de ondas. Então, elas, a depender do estado de agregação molecular, vão exercer uma velocidade diferente. Então, você já pode colocar que a velocidade, ela depende de quê? Ela depende do meio de propagação. Então, anota aí, depende do meio. Prof, entendi, então, que a velocidade depende do meio de propagação. E a frequência, ela depende de que característica ou de que outro personagem? A frequência, meu querido, ela nada mais é do que o número de repetições ou o número de ciclos que você faz a cada instante. Então você precisa de quê? Você precisa olhar para quem está gerando essa onda, você precisa olhar para a fonte dessa onda e verificar qual é o seu padrão de repetição. Por exemplo, se é uma pessoa ali oscilando uma cordinha, eu preciso ver quantas vezes ela levanta e abaixa o braço a cada instante para eu entender ali qual é o padrão de repetição, quantas vezes ele completa ali essa atividade no determinado tempo. Então você vai dizer que essa frequência ela depende do quê? Ela depende da fonte que está gerando essa onda. Então, são duas palavrinhas-chave. A velocidade depende do meio de propagação, do local no qual a onda está se propagando, e a frequência depende da fonte. Peniel, e esse tal do comprimento de onda, ele depende do quê? Cara, se eu te falar que esse cara aqui, ele nada mais é do que um Maria vai com as outras. Eu chamo ele assim, por quê? Porque a velocidade tem ali, né, uma restrição específica, a frequência tem ali uma restrição, já o comprimento de onda ele é meio que um Maria vai com as outras para o quê? Para adaptar a expressão ali, a depender da mudança da velocidade, a depender da mudança da frequência, aí ele muda também para agradar um dos dois, né? Mas ele não tem uma restrição tão específica quanto a frequência, quanto a velocidade. Então, vamos chamar ele aqui de Maria vai com as outras.
Beleza, então entendi aí o que é uma onda, é uma propagação, uma vibração que se propaga sem transporte de matéria, mas transportando energia e quantidade de movimento. Entendi ali quem são os três personagens principais aí, três personagens muito importantes da ondulatória, e agora eu quero classificar essa onda de acordo com a sua natureza. É muito importante que quando você estiver aí dentro dos fenômenos ondulatórios, você saiba com que onda, com que tipo de onda você está lidando. E nós vamos então fazer uma classificação de acordo com o que está vibrando, com a natureza do que está sendo vibrado, do que está sendo perturbado. E aí nós vamos então classificar essas ondas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Professor, o que seria uma onda mecânica? Meu querido, uma onda mecânica nada mais é do que uma vibração de matéria. Completa aqui, ó. Vibração de matéria. Então, eu tenho ali algumas substâncias específicas, pode ser a água, pode ser uma corda, pode ser uma mola, pode ser um elástico, qualquer material que esteja vibrando e durante essa vibração ele consiga ali propagar energia, ele vai ser considerado uma onda mecânica, uma vibração de matéria propriamente dita, a vibração do ar, por exemplo. Então, nós teremos aí as nossas ondas mecânicas. Como eu estou falando que a onda mecânica é uma vibração de matéria, adivinha? Ela necessita de quê para existir, para se propagar? Ela necessita ali de matéria também. Então, eu não consigo, consequentemente, ter uma propagação desse tipo de onda no vácuo, tá bom? Não consigo. O que seria o vácuo, prof? O vácuo é justamente a ausência de matéria. Então, se eu estou falando que a onda mecânica é uma onda que necessita de matéria, ela é a própria vibração de matéria, como que eu vou ter essa onda mecânica se propagando no vácuo? E aí você já está percebendo que os filmes da Marvel, na verdade, são uma mentira, porque quando eles mostram aqueles foguetes fazendo manobras, né, no espaço, onde, teoricamente, ali você não tem substâncias para propagar a onda sonora, como que eles conseguiram captar o som daquela nave? Zum! Não consegue. Por quê? Porque não tem moléculas de ar ali, né? Não tem matéria para poder propagar esse som e chegar até o seu ouvidinho. Então, é uma tremenda mentira. Professor, me dá aí alguns exemplos de ondas do tipo mecânica. Olha só quais são os exemplos que nós podemos colocar. Talvez o principal deles que você precise lembrar, o som. O som é uma onda mecânica. Ele é vibração de quê, prof? Vibração de moléculas de ar. É mesmo, professor? Não estou acreditando, não. Mostra aí. Meu querido, olha só. Olha que caixa de som linda, maravilhosa. Bora desenhar aqui uma caixinha de som e vamos entender como é que surge, então, uma onda sonora? Olha só, se você parar para reparar lá naquela caixinha de som, na películazinha dessa caixa, você vai perceber que existe ali uma vibração dessa película, tá bom? A vibração dessa película vai comprimir as moléculas de ar adjacentes. Essa compressão, olha só, essa compressão vai induzir ali o quê? Né? Uma propagação. E olha só, durante essa propagação aí, você está então transmitindo esse pulso sonoro. Então imagina aqui que você tem um tuts, tuts, e esse tuts vai se propagando, tá bom? E aí você tem pontos de compressão e pontos de rarefação. Não vamos nos aprofundar muito nisso aqui, porque o foco da nossa aula é mais os fenômenos ondulatórios, tá bom? Mas uma onda sonora nada mais é do que ali uma vibração das películas, nesse caso aqui do alto-falante, mas no caso que nós estamos nos comunicando agora, são as vibrações das minhas cordas vocais que vão vibrar as moléculas de ar adjacente. Essa vibração vai chegar aqui no microfone, tem um cristalzinho piezoelétrico que vai converter esse sinal mecânico em sinal elétrico, vai levar aí através de ondas, né, de Wi-Fi, ondas
de rádio, seja lá qual for o tipo de internet que você utilize na sua casa, vai chegar no alto-falantezinho do seu computador, vai ter outro cristal piezoelétrico para transformar agora esse pulso mecânico, esse pulso elétrico em um pulso mecânico, vibrar as moléculas de ar até chegar no seu tímpano, vibrar o seu tímpano, e aí sim o seu cérebro vai conseguir identificar essa vibração como um estímulo sonoro. Então, no final das contas, prof, essa onda sonora, ela nada mais é do que vibração de matéria, vibração de moléculas de ar. Beleza, prof. Quais são aí outros exemplos de ondas mecânicas que nós temos, além da onda sonora? Nós podemos colocar, por exemplo, a onda na água. Olha só. A onda na água. Nós podemos colocar aí vibrações sísmicas, tá bom? Nós podemos colocar onda na corda, em qualquer material que você deseje vibrar, tá bom? Acontece que quando a gente começa a vibrar essas ondas mecânicas, tá bom? A gente percebe também que elas podem ter frequências diferentes. Lembra da tal da frequência? Lembra? É a tal da oscilação, a quantidade de oscilações, quantidade de ciclos que nós completamos em cada instante. A unidade de medida do Sistema Internacional para isso é o Hertz, que significa um ciclo de rotação ou um ciclo completado ali a cada segundo. Prof, como que eu vou então organizar essas ondas? Eu posso organizar essas ondas em um dispositivo que nós chamamos de espectro. O espectro nada mais é do que uma organização de qualquer tipo de onda, nesse caso aqui estamos falando da onda mecânica, em ordem de frequência. Prof, como é que isso vai acontecer? Olha só, é percebido que para o ouvido humano, de 20 Hz até 20.000, nós temos qualquer onda mecânica que esteja vibrando nessa faixa de frequência, nosso ouvidinho, vai conseguir identificar esse estímulo como um estímulo sonoro. Então, nós chamamos isso daqui, essa faixa de vibrações mecânicas, de som audível. Então quer dizer que um som que eu consigo ouvir, ele vai estar nessa faixa, prof? Geralmente, se você tiver ouvido saudável, sim, né? Mas se você gosta aí de ficar sempre na beira da caixa de som nas festinhas, eu tenho uma péssima notícia para te falar. Provavelmente aí o seu espectro está bem mais reduzido. Mas uma pessoa saudável tem sim capacidade de ouvir sons na faixa de 20 Hz até 20.000, ou seja, ondas, né, mais graves. Nós chamamos essas ondas aqui de sons mais graves e essas ondas de maior frequência de sons mais agudos. Beleza, prof. Então, quer dizer que uma pessoa que gosta aí de para a baladinha ficar muito próximo da caixa de som pode ter aí um comprometimento da audição de sons graves e sons agudos? Pode sim. Mas vamos lá. Prof, quais são outros animaizinhos aí que também conseguem ouvir nessas faixas? Nós temos aí o gatinho, nós temos o cachorrinho, tá bom? Temos também o elefante, temos o morcego, que também conseguem ouvir nessas faixas, só que eles têm uma particularidade. Eles conseguem aí ultrapassar as fronteiras do nosso som audível. Olha só, se eu te falar o seguinte, que quando eu abaixo aqui, quando eu reduzo essa frequência abaixo dos 20 Hz, abaixo do som audível, como é que eu posso chamar essa faixa de frequência? Se eu estou abaixo do som, eu vou chamar isso aqui de infrassom. Então, anota aí para você não esquecer. Abaixo do som, nós temos o infrassom e acima do som, adivinha, nós temos o ultrassom. Nós, seres humanos, ouvimos na faixa dos 20 a 20.000. Prof, mas tem outros animaizinhos que conseguem ultrapassar? Tem. Nós podemos citar aqui, por exemplo, né, os morceguinhos que vão conseguir captar sons na faixa do ultrassom. Nós temos aqui também as baleias que vão conseguir captar nessa faixa, tá bom? Na faixa do infrassom, prof, quem que a gente pode citar? Na faixa do infrassom nós podemos citar o nosso gatinho, o nosso cachorrinho. Só um minuto, o negócio aqui parece que
ficou com raiva de mim, o cachorrinho, o elefante e outros animais aí que vão então ter uma sensibilidade fora da faixa do som audível pelo ser humano. Olha só que legal. Inclusive, esses animaizinhos, alguns deles se utilizam dessa capacidade para reconhecer objetos e para também se situar no meio ambiente. Por exemplo, os morceguinhos, a baleia, os golfinhos, eles se utilizam de um fenômeno muito conhecido aí dos vestibulandos, chamado de ecolocalização. Basicamente, eles vão utilizar aí ondas sonoras na faixa do ultrassom para o quê? Para reconhecer ali e para entender qual é a distância que eles estão da sua comidinha, da sua presa. Prof, como é que funciona isso? Olha só, vamos tentar desenhar um morceguinho aqui para a gente entender melhor. Vamos fazer o rabinho do morcego, vamos fazer aqui os olhinhos do morcego. Acho que dá para a gente forçar um pouquinho aí e entender que isso daqui é um morcego. Prof, como é que o morceguinho, por exemplo, ele pode ali se utilizar da ecolocalização para poder captar uma frutinha, por exemplo? Como que ele vai fazer isso? Basicamente, esse morceguinho vai emitir ali ondas, pulsos, né, vibrações mecânicas na faixa do ultrassom, geralmente, e vai retornar, então, olha só, através de um processo chamado eco, ou também, nesse caso, o sinônimo poderia ser reflexão. Então, essa onda ela vai bater, vai retornar, e aí, através, olha só, de uma tabelinha que esse morceguinho já sabe, todos eles já aprendem lá no jardim da infância. É verdade, professor? É verdade. Todos eles aprendem, por exemplo, que a sua velocidade de onda no ar é de aproximadamente ali 340 metros por segundo. Então, um pulso sonoro de um morceguinho se propaga 340 metros em apenas um segundo, com um reloginho ali que eles podem carregar no pulso tranquilamente, né, professor? Todo morceguinho tem um reloginho, exatamente. Todo morceguinho vai ter um reloginho ali. Através desse reloginho, eles acham então o tempo que esse pulso levou para poder bater naquela frutinha e voltar. Com esse tempo, tá bom? Geralmente eles pegam aí o tempo total e dividem por 2. Por quê, prof? Divide por 2. Lembra que se eu calcular o tempo total, eu estou calculando a ida e a volta, mas o morceguinho quer saber apenas o quê, prof? O morceguinho quer saber apenas a distância que o separa da sua frutinha, então ele não vai calcular o tempo de ir e voltar, ele pega esse tempo ali e reduz, divide por 2, tá bom? E com esse tempo e com essa velocidade, você consegue calcular o quê? Com tempo e com velocidade, meu querido, você consegue aí calcular distância tranquilamente através das expressões lá da cinemática, tá bom? Então, com um pouquinho de cinemática aí e com um pouquinho de ondulatória, o morceguinho consegue sobreviver tranquilamente, professor? Tranquilamente, através do fenômeno da ecolocalização. Ele utiliza a reflexão dessas ondas sonoras para poder saber a que distância ele se encontra do seu alimento. Beleza, prof? Que mais que nós podemos falar sobre ondas? Olha só, você já aprendeu então bastante coisa sobre as ondas mecânicas. Vem comigo aqui falar agora um pouquinho das ondas eletromagnéticas. Professor, se as ondas mecânicas são vibração de matéria, o que seria uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética, meu querido, o próprio nome já fala, nada mais é do que uma vibração de campo elétrico, e ao vibrar campo elétrico você acaba também oscilando ali juntamente campo magnético. Então eu tenho aqui agora uma vibração de campo, olha só que interessante, campo elétrico barra magnético. Como que eu posso fazer isso, prof? Geralmente através da vibração de uma carga elétrica. Uma carga elétrica através ali da sua distância, né? Para a galera aí que já está mais íntima da física lá na eletricidade, sabe que uma carga elétrica ela tem ali uma influência a uma certa distância e eu posso calcular
esse campo elétrico ali a partir dessa carga, a partir dessa distância. E a partir do momento que eu coloco essa carga para vibrar, ou seja, para ficar mais próxima ou mais afastada de um certo ponto, eu estou variando essa distância e estou, portanto, variando esse campo elétrico também. E aí eu gero esse pulso elétrico que vai se propagar, transmitindo alguma informação. Professor, quais são os tipos de ondas que utilizam essa característica para se propagar? Essa característica eletromagnética. Olha só, principalmente aqui nós podemos citar a nossa velha conhecida, a luz. A luz, ela tem um comportamento ondulatório e na ondulatória ela se comporta como uma onda eletromagnética. Ela tem um campo elétrico e magnético oscilando. Podemos citar aqui também as ondas de raio X, as ondas de raio gama. Podemos citar aqui também o que, prof? As ondas de micro-ondas. Olha só que legal. O que mais que eu posso citar? Posso citar aqui também as ondas de rádio. Oxente, professor, pensei que o rádio era uma onda mecânica. Não, meu querido, o rádio é uma onda eletromagnética. Professor, mas o radinho, não sai o som do radinho? Meu filho, o radinho, o aparelho é uma coisa. As ondas de rádio que levam o sinal até a anteninha do seu aparelho são outra coisa. Professor, que outras ondas aí eu posso citar aqui também? Olha só, já ouviu falar nas ondas de ultravioleta, infravermelho? Todas elas estão aqui nessa família das ondas eletromagnéticas. Vamos já organizar essas ondas, vamos já organizar elas. Prof, como que é a cara de uma onda eletromagnética? Acabamos de falar aqui que uma onda eletromagnética ela é uma vibração de campo elétrico barra magnético. Prof, como é que fica então a cara desse negócio? Olha só que legal. Quando eu analiso a vibração de campo elétrico e magnético, fica mais ou menos assim, uma faixa ali de campo elétrico oscilando e juntamente com esse campo elétrico e perpendicular a ele, o seu colega campo magnético, tá bom? Lá no eletromagnetismo você entende por que esses dois caras aí são perpendiculares um ao outro, tá bom? Mas eles sempre andam juntos, então formando a nossa querida onda eletromagnética. Olha só, como a onda eletromagnética é uma onda que não é vibração de matéria, você já deve estar imaginando que ela não necessita de quê? Ela não necessita de matéria para se propagar, necessitando ali apenas de uma carga elétrica, uma vibração de campo elétrico. Logo, ela não precisa de matéria, então ela pode se propagar, ou elas podem se propagar no vácuo. Tá bom? Lembra dessa característica aí, por favor. A luz, raio-x, raios gama, micro-ondas, etc., podem se propagar no vácuo. Afinal, eles não necessitam de matéria para vibração, para sua propagação. Prof, como é que a gente pode organizar esse tanto de onda eletromagnética aí, assim como a gente organizou lá as ondas mecânicas? Nós também vamos ter aqui um espectro, chamado espectro eletromagnético. Dentro desse espectro, que nada mais é, novamente, do que uma organização em faixas de frequências, nós teremos aqui um pequeno pedacinho desse espectro, sendo a nossa querida luz visível. Então, essa luz, professor, que nós enxergamos, ela é uma onda eletromagnética, ela é só um pedacinho desse espectro? Exatamente. Então, essa luz, a nossa querida luz visível, vai ocupar apenas um pedacinho. Prof, essa luz visível, ela é composta por quais cores? Quais cores aí? Só para gente relembrar. Olha só, meu querido, a nossa querida luz visível, ela é composta pelas famosas 7 cores do arco-íris, onde nós temos o vermelho. Prof, depois do vermelho, nós temos o laranjado. Prof, juntinho do laranjado, nós temos quem? Nós vamos ter o amarelo. Prof, depois do amarelo, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o verdinho. Prof, depois do verde, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o azul. Nós vamos ter o anil. Não me pergunte qual é a diferença do azul para o anil, que eu não faço a mínima ideia. Professor, e depois nós vamos ter o nosso querido
violeta, tá bom? Essas são as famosas 7 cores do arco-íris. E aqui elas estão já ordenadas por ordem de frequência. Prof, por que o senhor gosta, por que o senhor colocou aí essas cores por ordem de frequência? Porque, meu querido, vez ou outra as questões perguntam aí sobre características energéticas das cores, tá bom? E é bom você lembrar, vai fugir um pouquinho aqui do objetivo da aula de hoje, mas é sempre bom você lembrar que a frequência nas ondas eletromagnéticas determina também a quantidade de energia através de uma equação conhecida como equação de Planck, tá bom? Temos aqui a energia sendo proporcional à frequência de uma onda eletromagnética. Não serve só para as cores, tá bom? Para a luz visível, mas para qualquer onda eletromagnética, essa equação. Ah, professor, qual é a constante de Planck? Eu preciso saber qual é o valor exato da frequência. Não, meu querido, aqui eu quero só que você entenda que quanto maior a frequência de uma onda eletromagnética, maior será a sua energia. Então, se eu te perguntar aqui qual cor é mais energética, você já sabe me dizer, né? A cor violeta tem mais energia. Então, quem tem mais frequência vai ter também maior energia. Ah, prof, é por isso que tem aquele filme Azul é a cor mais quente. Ó, tá aprendendo, né? Vamos lá, prof, vamos lá. Olha só, além da luz visível, quais são as outras ondas que participam do nosso espectro eletromagnético? Meu querido, perceba que no limite superior da luz visível, nós temos a cor violeta. Se eu andar um pouquinho mais para frente, eu vou passar do violeta, ou seja, eu terei o ultravioleta, o famoso UV. Prof, no limite inferior eu tenho o vermelho, ou seja, se eu descer abaixo do vermelho, eu terei o infravermelho. Professor, então é por isso que tem um nome assim, rapaz, não quer saber. Meu filho, as coisas é tão fácil, né? E às vezes a gente não percebe. Professor, se eu continuar andando além do ultravioleta, quais são as outras cores, não cores, mas quais serão as outras ondas que eu terei? Nós teremos aqui os raios X, nós teremos também raios alfa, beta, né? E o conhecido aí raio gama, né? Aquele que formou o incrível Hulk. Então, já saiba aí que o raio gama, ele é ali uma onda eletromagnética de altíssima frequência, portanto, de altíssima energia também, que foi aí suficiente para gerar todas aquelas, né, pelo menos na ficção, aquelas características do incrível Hulk. Prof, se eu descer aqui abaixo do infravermelho, o que eu terei? Abaixo do infravermelho, meu querido, você terá as ondas de micro-ondas. Nessa faixa aqui, já meio que misturado, mas eu vou colocar de forma separada, você vai ter aqui os sinais de celular, sinais de Wi-Fi, certo? E também os sinais de rádio. Professor, os sinais de rádio estão lá por último? Exatamente, tá bom? E ainda nos sinais de rádio você vai ter ali as frequências FM, que é um pouquinho maior, e as frequências AM, tá bom? Que são frequências menores. Já vou te explicar qual a importância de entender essa diferença aí das frequências de FM e AM e também dos sinais de Wi-Fi 2.4 e 5 GHz. Mas saiba aí que nós temos, né, essas faixas de frequência organizando então as nossas ondas eletromagnéticas. Beleza? Beleza, prof. Prof, sossegado, então, entendi aí o que é uma onda eletromagnética, uma onda mecânica, entendi como que eu posso organizá-la, agora eu posso entrar nos fenômenos propriamente ditos. E olha só como fica bem mais fácil, bem mais tranquilo entender esses fenômenos. O primeiro fenômeno que a gente vai falar aqui é o fenômeno da reflexão. A reflexão, meu querido, você vai entender como um processo de bate e volta. A onda ela vai bater ali numa superfície de separação entre dois meios, como por exemplo aqui nós temos o ar e a água, e ela não vai conseguir ultrapassar
essa superfície e ela vai então retornar. Faz sentido, né, prof? Por isso que é chamado de reflexão, é um retorno. Beleza, mas o que as questões vão te perguntar? Elas vão te perguntar o que varia, quais são as modificações que nós temos nesse fenômeno da reflexão. E eu já te adianto o seguinte, olha só, vamos lembrar aqui quais são lá as características desses nossos colegas da velocidade e da frequência. Você lembra ainda? Professor, o senhor me falou ainda agora, o senhor falou que a velocidade depende do meio de propagação, enquanto a frequência depende da fonte. É isso mesmo, a velocidade depende do meio. Se você não está mudando o meio local de propagação, você apenas bateu e voltou, você estava no ar e voltou para o ar, por que você iria mudar a sua velocidade? Então, você não vai ter variação de velocidade na reflexão. Professor, a frequência depende de quê mesmo? A frequência depende de quem está gerando, de quem está fazendo as oscilações. Nesse caso aqui, prof, nós estamos falando do Sol. O Sol mudou alguma coisa aqui nas suas características para justificar essa mudança de frequência? Não mudou, prof. Portanto, ele também não terá variações ali na frequência. E lembra que o nosso lambda, né, o nosso comprimento de onda, ele é um Maria, vai com as outras, então, meu querido, ele também não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Professor, então não muda nada na reflexão? Que negócio é esse? Cara, não é bem assim. Na verdade, na reflexão, eu destacaria duas coisas. Primeiro, que se você tiver alguma questão relacionando geometria com reflexão, eu te indicaria já a dizer que esse ângulozinho de chegada é igual a esse ângulo refletido, tá bom? Nós chamamos que o ângulo de incidência é equivalente ao ângulo refletido. Isso daqui a gente vê mais lá na óptica, mas é sempre bom lembrar. Outra coisa é que na reflexão nós sim podemos ter alguma alteração, mas essa alteração nem sempre ela é perceptível. Essa alteração nós chamamos de alteração de fase, ou o sinal dessa onda. Acontece que nós vamos aqui orientar essa onda de acordo com a sua, né, de acordo ali com o formato com que ela chega nessa superfície de separação, e caso ela inverta o seu sinal, ela inverta a sua fase, inverta o seu lado, nós dizemos então que houve uma inversão de fase. E dessa forma nós teremos ali duas formas de classificar essa inversão. Primeiro, que nós temos uma situação com uma extremidade livre. O que seria isso, prof? A ondinha está chegando aqui nessa superfície de separação com uma extremidade livre. Nessa extremidade livre, meu querido, deixa eu te falar um negócio. Esse pulso vai chegar até essa extremidade e não vai sofrer nenhuma resistência. Ele vai conseguir subir e descer sem nenhum problema, fazendo então com que após o retorno, essa onda retorne sem nenhuma alteração na sua fase. Olha só, perceba que não há aqui uma resistência. Prof, já quando eu observo uma situação com extremidade fixa, eu vejo ali, pensa comigo, ó, esse pulso está chegando aqui nessa extremidade e ele vai então encontrar uma extremidade fixa, presa. Prof, o que vai acontecer? Esse pulso vai tentar puxar essa extremidade para frente, gerando uma ação, mas pela terceira lei de Newton nós teremos aqui uma reação, puxando esse pulso, puxando essa corda para baixo. Dessa maneira, após a interação, nós teremos então a onda retornando de cabeça para baixo, nesse caso, ou que nós chamamos de inversão de fase. Deu para entender? Então, na extremidade fixa ali, você tem a ação de puxar para cima, mas como está fixo, você tem a reação te puxando para baixo e você volta, então, com inversão de fase, ok? Ok, prof. Então é isso que eu preciso entender da reflexão. Exatamente, nós temos uma situação sem inversão de fase e nós temos uma situação com inversão de fase. Mas eu já destaco aqui uma coisa que você não vai encontrar nos livros por aí. Geralmente, essa
extremidade livre e extremidade fixa, pode ser feita ali uma analogia em relação a objetos, a superfícies do nosso cotidiano, que funcionam como se fossem extremidades fixas ou extremidades livres. Por exemplo, quando eu estiver batendo, né, quando uma onda estiver batendo num material mais enrijecido, num material mais duro, mais pesado, ela vai reconhecer aquilo ali como uma extremidade fixa. Então, já pense da seguinte maneira: quando você tiver ali uma interface, olha só, rígida ou dura, você vai identificar aquilo ali como uma extremidade fixa. Já se você tiver uma interface, mole, ok? Flexível, você vai identificar aquilo ali, ou a onda vai identificar aquilo ali como uma extremidade livre. Professor, me dá um exemplo. Olha só que legal. Você tem aqui a seguinte situação: a onda luminosa está se propagando no ar e ela vai em direção à água. Deixa eu te perguntar um negócio. Em relação ao ar, onde ela já estava se propagando, quando essa onda bater na água, você acha que ela vai reconhecer essa interface como uma interface rígida ou uma interface flexível? Professor, ela estava no ar, bateu na água, a água é mais rígida do que o ar. Ah, então se a água é mais rígida do que o ar, acontece que essa reflexão mostrada aqui, se alguém te perguntar, se é questão de perguntar, você vai falar que vai ocorrer com inversão de fase. Afinal, para o ar, a água é mais rígida. Agora, se eu tivesse o contrário, se eu tivesse uma onda luminosa sendo jogada da água, tentando sair da água para o ar, e ela refletisse em relação à água, onde ela já está se propagando, essa interface aqui é uma interface mole. Por quê? Porque o ar é, professor, mais flexível, né, obviamente, do que a água. Dessa maneira, então, nós teríamos uma reflexão sem inversão de fase. Conseguiu pegar aí? Então, isso vai mudar. E algumas questões realmente perguntam se ocorre ou não inversão de fase, e você vai fazer essa analogia aí em relação às extremidades livre e extremidade flexível. Beleza? Vamos lá para o nosso segundo fenômeno, então, o fenômeno da refração. Respira, dá uma respirada. Bora lá. Refração, prof. Prof, enquanto a reflexão é um fenômeno de batida, né, e retorno, a refração agora é um bate e atravessa, prof. É um bate e passa, né? Vai passar para onde? Passa para outro meio. Professor, agora eu estou mudando o meu meio, estou mudando o meu local de propagação. Agora você está mudando, você estava se propagando no ar, por exemplo, e você passa para a água, você está mudando o meio de propagação. Então você já deve estar imaginando aí que a nossa amiga velocidade, lembra que eu te falei lá no início, ela depende exclusivamente do meio de propagação. Então agora eu tenho uma mudança dessa nossa amiga velocidade. Professor, a tal da frequência, que depende ali apenas da nossa fonte, ela vai mudar? Não vai mudar, porque a fonte, que nesse caso é o Sol, não sofreu nenhuma variação, e já te adianto logo, geralmente não sofre nenhuma variação na fonte. Nós só vamos ver variações de fonte sonora ou de fonte de qualquer tipo de onda quando nós estivermos falando lá de efeito Doppler. Caso contrário, a frequência não sofrerá variações. Então, vamos aqui colocar um xizinho, porque não vai haver variação da frequência durante a refração. Lembra que eu falei para vocês que o nosso lambda ele é um Maria, vai com as outras. Então, para obedecer a nossa querida velocidade, para permanecer também a nossa frequência constante, o lambda vai ter que se adaptar a essa mudança. Como assim, professor? O lambda vai ter que se adaptar a essa mudança. Vamos tentar identificar aqui o que seria uma questão de refração envolvendo o lambda. Lembra da nossa equaçãozinha ainda? Lembra? Vem lamber
ferida. Eita, que os professores de física devem estar olhando para isso aqui e se batendo aí, né? Gente, equação fundamental do ondulatório, viu? Vem na B ferida para a galera para os mais íntimos aí. Prof, se eu isolar a frequência aqui nessa equaçãozinha, eu vou ter V sobre lambda. Olha só, observe, observe. Como eu posso dizer que a frequência não muda daqui para cá? A frequência não muda na refração, quando há passagem da onda de um local para outro local. Então, eu poderia isolar essa frequência ali naquela expressão, obtendo V sobre lambda igual a V sobre lambda do meio 1 em relação ao meio 2. O que a gente percebe aqui nessa equaçãozinha, prof? A gente percebe que a velocidade e o respectivo lambda, o respectivo comprimento de onda, eles são diretamente proporcionais na refração. Então, se um aumenta, o outro também vai aumentar. É aquela história que eu falei para vocês, o lambda, ele é o Maria, vai com as outras, né? Ele vai ali ajudar a velocidade para que o quê? Para que a frequência continue constante, beleza? Então, de refração é isso, a gente estuda mais refração lá na ótica, saiba reconhecer que é a mudança de meio de propagação. Nessa mudança, nós temos também variação da velocidade, variação do lambda, mas sem variação da frequência, tá bom? O nosso terceiro fenômeno é o fenômeno da difração. Professor, o que a difração tem de especial? Olha só, meu querido, a difração nada mais é do que uma adaptação aos obstáculos, ela é um contorno de obstáculos, tá bom? É diferente da nossa querida refração. Na refração, eu estou saindo de um meio de propagação para outro meio de propagação. Aqui eu estou no mesmo meio de propagação, eu estou me propagando no ar e no ar. Acontece que existe um obstáculo entre esses dois meios. Beleza? E aí, ao contornar esse obstáculo, eu estou difratando, eu estou executando difração. Essa difração tem uma particularidade muito interessante aqui que os vestibulares adoram cobrar. Olha só, e nem todo mundo consegue fazer essa diferenciação. A difração, para que ela ocorra de fato, ela precisa ter uma compatibilidade. Como assim, prof? Uma compatibilidade? Imagina que você está analisando aqui uma fonte, pode ser até uma fonte sonora mesmo, você está analisando ela aqui uma visão superior, tá bom? Uma caixinha de som aqui que está jogando seus pulsos, tuts, 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 tuts. Quero ver. Hoje eu fico, professor, que coisa é essa? Ei, vamos lá, volta aqui, volta aqui. Olha só. Então você tá aqui analisando esses pulsos aí, numa visão superior, mas para que a difração ela ocorra de fato, nós precisamos de uma compatibilidade entre o quê, prof? Entre o tamanho do comprimento de onda e o tamanho do orifício no qual essa onda está atravessando. Como assim, prof? Se o orifício for muito pequenininho, para o tamanho da onda, ela não consegue passar. Se o orifício for muito grande, para o tamanho do comprimento de onda, ela passa, mas eu não chamo isso de difração. Então, precisa haver uma compatibilidade, prof. Uma compatibilidade entre esse comprimento de onda e o tamanho do orifício. Então, para que ocorra essa difração, perceba aí, olha só, coloca essa observação, que eu preciso ter uma compatibilidade entre o tamanho do furo do obstáculo, tá bom? Vou colocar o obstáculo que fica mais bonito. Olha só. O tamanho do obstáculo e o nosso comprimento de onda. Por que isso é importante, prof? Isso é muito, mas muito importante, porque isso vai definir ali quais são as condições, né, e quais são os tipos especiais de ondas que gostam de contornar certos tipos de obstáculos. Observe aqui que esse comprimento de onda, olha só, quando eu falo de uma onda de alta frequência,
Uma onda de alta frequência é uma onda que completa muitos ciclos em pouco tempo. Então você pensaria numa onda mais ou menos assim. Se eu falo de uma onda de baixa frequência, ela seria uma onda mais lenta. Não mais lenta na velocidade, mas uma onda que demora mais completar os seus ciclos. Observe que a frequência em relação ao comprimento de onda, que é o tamanho da onda, né? Para completar um ciclo, eles acabam se tornando inversamente proporcionais. Então, quanto maior a frequência, menor o meu comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o meu comprimento de onda. Isso vai interferir no quê, professor? Não estou conseguindo entender. Não estou conseguindo entender. Calma. Olha só. Se eu tenho aqui uma onda de alta frequência, portanto, um baixo comprimento de onda, ela vai preferir, então, contornar pequenos obstáculos. Tô entendendo. Então, uma onda de alta frequência prefere pequenos obstáculos ou pequenos orifícios. Já uma onda de pequena frequência, de baixa frequência, prefere grandes obstáculos, grandes distâncias. Professor, quer dizer então que ondas de alta frequência preferem pequenos obstáculos, nós podemos chamar isso daqui de um poder de penetrância. Elas têm mais poder de penetração. Já ondas de baixa frequência não têm grande poder de penetração, mas têm grande poder de alcance. Elas conseguem ali contornar e suportar distâncias maiores. Pessoal, isso aqui é muito importante, talvez uma das coisas mais importantes da aula de hoje. Por quê, professor? Porque isso vai dividir as ondas em dois mundos. Ondas que preferem pequenos orifícios e ondas que preferem grandes, né, distâncias, ondas que preferem um alcance, grandes obstáculos. E se a gente voltar aqui para o nosso espectro eletromagnético, por exemplo, eu já poderia te adiantar que essas ondas de alta frequência, olha só, ondas de alta frequência, que nós podemos também chamar de radiação. Sabia que toda onda eletromagnética pode ser chamada de radiação? Essas aqui, inclusive, nós podemos chamar de radiação ionizante. Prof, qual é o perigo desse tipo de onda? Radiação ionizante. Essas ondas, elas preferem pequenos orifícios. Lá ele, professor, que negócio é esse? Ei, meu filho, deixa eu te contar um negócio. Essas radiações ionizantes, que são de alta frequência, elas conseguem penetrar nas suas células. Professor, elas conseguem penetrar nas células, exatamente. E aí, ao penetrar nas suas células, somado aí a sua grande energia, elas têm o risco, elas conseguem mudar o seu material genético, causando ali algum distúrbio, causando ali distúrbios do ciclo celular, podendo causar ali algum tipo de câncer, professor. Por isso, então, que a exposição à radiação, a exames de imagem, de radiografia, deve ser controlada, porque essas radiações ionizantes possuem um grande poder de penetração. Isso devido ao quê? Isso devido à difração. Tá bom? Já radiações não ionizantes, que são as demais, nós não precisamos ficar com medo, tá bom? Não precisamos ficar com medo dessas radiações, são as radiações não ionizantes. Essas radiações são mais utilizadas para o quê, professor? Se as de alta frequência são usadas para penetração, as radiações não ionizantes, principalmente as radiações de baixa frequência, são utilizadas para alcançar, para atingir grandes distâncias. Você já pensa no quê? Eu já penso em me comunicar, tá bom? Ondas de telecomunicação. Então, radiação, olha só, não ionizante, principalmente ondas de baixa frequência, tem um grande alcance, então eu posso aproveitar isso aí para a telecomunicação.
Ah, prof, entendi. Pronto, fechou. Então, ondas de baixa frequência são utilizadas para telecomunicação? Exatamente. E ainda podemos ir mais a fundo, tá bom? Porque ainda dentro das ondas de telecomunicação, tem aquelas que têm um pouquinho mais de frequência e um pouquinho menos de frequência. Adivinha qual seria a diferença? O que você acabou de aprender. Quem tem mais frequência vai acabar tendo o quê, prof? Menos alcance. A onda FM tem menos alcance. Mas lembra que eu te falei que elas têm mais energia? A frequência está relacionada com a energia? Então você poderia falar que essas ondas de alta frequência, no caso a FM em relação ao AM, tem mais energia, tem mais qualidade no seu sinal. Você percebe que ao escutar uma rádio de rádio frequência FM, ela tem mais qualidade, enquanto se você ouve ali uma rádio de frequência AM, ela tem menos frequência, realmente ela alcança uma distância maior, o rádio AM ele consegue atingir ali distâncias muito maiores, mas em compensação você vai ter ali uma baixa qualidade, porque você tem ali uma baixa energia. Então é muito importante você entender as relações entre frequência, penetrabilidade, energia e alcance, tá bom? E é o que você está aprendendo aqui agora. Professor, em relação ao sinal de Wi-Fi, tem como aplicar essa mesma lógica também? Tem, meu querido. Nós temos ali as redes de 2.4 GHz e nós temos as redes de 5 GHz. Prof, por que o sinal de 5G ele é tão bom, mas eu preciso ficar próximo do roteador? Você acabou de entender. As ondas de alta frequência são ondas de maior energia, sim. São ondas de mais qualidade, sim. Mas são ondas de baixo alcance, meu querido. Então, para elas funcionarem, você precisa estar ali próximas a ela, próximas à fonte. Então, não tem como, prof. Olha só, não tem como, então, eu querer utilizar uma frequência ali de 5G, um sinal de 5G muito distante do roteador. Por quê? Porque ele tem um baixo alcance, mas caso eu esteja próximo, tudo bem. Já o 2.4, ele é bom para quando eu preciso ali atingir distâncias maiores, só que tem o porém aí de ter um sinal de menor qualidade, beleza? Tranquilo demais, tranquilo. Olha como é lindo o fenômeno da difração. Vamos para o próximo. Polarização, prof. O que seria o fenômeno da polarização? Meu querido, a polarização nada mais é do que uma filtragem, do que um processo de filtração, tá bom? Filtração de quê, professor? Filtração de água? Não, meu querido. É uma filtração, olha só, filtração de modos ou direções de vibração. Como assim, prof? Direções de vibração? Cara, temos alguns tipos de ondas, a gente não entrou aqui, né, em todos os processos de classificação, mas tem uns tipos de ondas ali específicos, que são as ondas transversais, né, no caso a luz, temos ali ondas na corda, por exemplo, outros tipos de ondas que são transversais. Por quê, prof? Porque nós temos ali uma vibração que geralmente ocorre em uma direção, olha só, por exemplo, para cima e para baixo, a vibração. E nós temos ali a propagação que ocorre no sentido perpendicular. Então, ela está vibrando para cima e para baixo, mas ela está se propagando perpendicularmente. Nós chamamos essa onda de onda transversal. Prof, qual é aí o BO da onda transversal? Olha só, propagação. Então, elas são perpendiculares, a vibração e a propagação. Como é que eu chamo essa onda? Onda transversal, tá bom? Isso só acontece com a onda transversal. O som e outras ondas longitudinais que não têm essa mesma característica. No caso do som ali, você tem uma vibração longitudinal, você tem a vibração horizontal, por exemplo, e a propagação também é horizontal. Então, nesse caso aqui, essa onda vai ser uma onda longitudinal, tá bom? Essa onda longitudinal não sofre o fenômeno da polarização, tá bom? Apenas as ondas transversais. Prof, como que é
esse fenômeno aí da polarização. Imagina que você tem a corda vibrando, meu querido, olha só, nessa direção aqui, mas você tem ela vibrando também, ó, como se fosse uma mesa, como se a gente tivesse uma mesa aqui e ela estivesse vibrando na horizontal. Então ela está com duas formas de vibração. Mas aqui eu coloquei para ela um filtro, olha só, eu coloquei para ela um filtro vertical. Ao colocar esse filtro vertical, o que eu estou fazendo? Essas vibrações horizontais, elas vão esbarrar nas paredes desse filtro, não vão conseguir passar e passam apenas, olha só, as vibrações verticais. O que eu estou fazendo? Eu estou filtrando, selecionando modos de vibração. Então, apenas a vibração vertical vai conseguir atravessar. Professor, eu não estou conseguindo enxergar qual é a utilidade desse processo de filtrar a direção de vibração. Qual é a utilidade disso? A utilidade, meu querido, por exemplo, a luz do sol, que ao rebater, ao refletir em várias superfícies do nosso cotidiano, ela adquire várias formas de vibração diferentes. Essas várias formas de vibração, caso elas atinjam aqui os nossos olhos de forma direta, elas são muito nocivas à nossa retina, que é o nosso tecido fotossensível, e isso acaba dando uma sensação de incômodo, ou você não consegue enxergar as coisas direito, porque está chegando várias formas de vibração diferentes. O que nós fazemos então? Nós colocamos aqui um tipo de lente, tá bom? Que são as chamadas lentes polarizadas, e essas lentes polarizadas vão ser responsáveis por filtrar a vibração da luz, deixando apenas um modo de vibração, certo? Você vai ter prejuízo na sua visão por causa disso? Você vai enxergar menos? Não, você só vai enxergar com mais nitidez, porque vibrações desnecessárias estão sendo deixadas para trás, tá bom? Através do processo chamado polarização. Prof, então onde que eu posso aplicar aí esse processo de polarização? Olha só, você vai ver questões cobrando esse fenômeno quando a gente estiver falando das lentes polarizadas, tá bom? Então, lembre aí das lentes polarizadas. Você vai ver também esse fenômeno quando nós estivermos falando de óculos, olha só, óculos 3D, tá bom? E você já deve ter reparado aí, você que gosta de estar rolando aí no Instagram, já deve ter visto aí aqueles, não sei se você já viu, protetor de para-brisa ou até mesmo óculos de pesca que permitem, né, magicamente enxergar os peixes. Que negócio é esse? O que esse óculos tem de mágico? Não, na verdade esse óculos está apenas vibrando ali apenas em um sentido, ele está selecionando essa vibração. Então, esses óculos aí de pesca que é só você dar uma procurada aí no Google, óculos de pesca que permite enxergar o peixe debaixo d'água, isso daí na verdade nada mais é do que um óculos de lente polarizada, tá bom? Que permite ali, que diminui o processo de encandeamento gerado pela reflexão da luz solar em várias superfícies, que acaba chegando com várias formas de vibrações diferentes e acaba então prejudicando a nossa visão. E nós então, através de lentes polarizadas, selecionamos essas vibrações, tá bom? Nós reduzimos o processo de encandeamento, beleza? Beleza, prof. Prof, olha só, estamos chegando aí nos fenômenos finais, um fenômeno muito interessante aí, que é o fenômeno da interferência, tá bom? A interferência você já deve ter ouvido falar, ou até mesmo você pode parar para pensar no termo interferência, que é uma interação, tá bom? Uma interação. E eu já te destaco o seguinte, se isso é uma interação, olha só, nós temos aqui na ondulatória uma condição para que essa interação aconteça. Nós precisamos ter aqui uma harmonia de frequências, tá bom? Então, se eu tenho aqui duas ondas interagindo, essas ondas, para que ocorra ali o processo de interferência de forma fidedigna, eu preciso que essas frequências sejam
equivalentes, tá bom? Mas vamos entender aqui o que é, então, esse processo de interferência. Eu posso ter esse processo, uma interferência, uma soma energética, uma soma de amplitudes, ou eu posso ter também um processo de redução de amplitude. Assim eu vou chamar, então, essas interferências de construtiva ou de destrutiva. Observe o primeiro caso. Temos aqui cada uma dessas ondas, né, indo para o seu caminho, tá bom? Uma onda 1, uma onda 2. Elas vão aqui interagir. Nós temos aqui momentaneamente uma amplitude resultante sendo a soma dessas amplitudes, tá bom? Sendo a soma dessas amplitudes. E logo após, olha só que audácia! Cada uma segue o seu rumo como se nada tivesse acontecido. Parece as relações de hoje, né, prof? Parece as relações de hoje em dia, relações rasas, professor. Você tem ali a interação rapidinho, ó, fez o vucu-vucu, cada um segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Isso é uma interferência construtiva, né? Mas apesar de ser construtiva, prof, não tem nada de construtivo a longo prazo. Só naquele instante, né, prof? Que absurdo. Olha só, e a interferência destrutiva? A interferência destrutiva, pior do que a construtiva, né? Que pelo menos naquele curto momento ali você tem, né, uma paixão florescendo. Aqui na destrutiva você tem ondas em fases diferentes. Lembra que eu falei para você sobre a fase da onda, o sinal dessa onda? Então, nós temos aqui agora, olha só, a onda 1 interagindo com a onda 2, mas agora de maneira destrutiva. Afinal, você tem ali uma com fase positiva e outra com fase negativa. Então, se eu quisesse ali perguntar qual seria a amplitude resultante, não seria difícil entender que essa amplitude seria dada pela subtração agora nesse caso, tá bom? E depois, novamente, elas seguem, né, prof? Que absurdo, como se nada tivesse acontecido, rapaz. Olha só, né, as relações tão rasas aí do nosso dia a dia. Prof, o que o vestibular vai me perguntar? Ele vai te perguntar sobre algumas aplicações, tá bom? De interferência construtiva ou interferência destrutiva. Prof, quais são aí possíveis aplicações ou possíveis situações do nosso dia a dia, né, para cada um desses tipos de interferências? Então, aplicações, temos o seguinte: para a construtiva, né, eu posso citar para você aqui, por exemplo, um processo chamado de microfonia. Já ouviu falar na microfonia? Já presenciou a microfonia? Quando você está na igreja ou em algum evento e aí você coloca ali o microfone muito próximo da caixa de som e aí você tem uma retroalimentação, naquele processo ali está ocorrendo interferência construtiva, tá bom? Uma soma contínua ali de ondas, né, de pulsos sonoros que acaba ali também dando um processo muito desconfortável, um som muito intenso e muito desconfortável, tá bom? Você tem ali alguns amplificadores que também podem utilizar esse fenômeno, tá bom? Então, algum processo ali que esteja ampliando, tá bom? Um sinal diferente ali de, né, um transformador, não estou falando da parte elétrica, eletromagnética, pode acontecer também através de bobinas e amplificar o sinal, mas você tem alguns tipos de amplificadores ali que também podem se utilizar, né, do fenômeno da interferência construtiva. Por exemplo, você bota dois, né, celulares ali para tocar ao mesmo tempo. Você está, né, utilizando ali uma interferência construtiva para gerar um som de maior intensidade. E da destrutiva, prof, nós podemos citar aqui, olha só, destrutiva, principalmente aqui os canceladores, né, ou removedores de ruído, que o Enem tanto gosta, mas eu acho que de tanto cobrar, ele não vai colocar mais nas próximas provas, né? Mas nós temos aí os canceladores ou removedores de ruído, tá bom? Que basicamente vão se utilizar de um ruído para remover outro ruído. Como assim, prof? Vocês também já ouviram falar em ruído marrom, ruído branco, né?
alguns usam ondas binaurais e tudo mais. Essas ondas, elas têm ali, né, indiretamente, um objetivo de cancelar ou remover ruídos externos também. Por quê, prof? Imagina o seguinte, eu tenho aqui um ruído positivo, se eu conseguir chegar com um ruído, para cada ruído positivo eu tiver um ruído oposto, né, o que vai acontecer no final das contas? O que vai acontecer? Eu vou estar subtraindo, né, esses ruídos e de maneira indireta, então, eu vou estar gerando um ruído mínimo, tá bom? Porque eu estarei subtraindo ruídos com ruídos. Então, um exemplo aí de interferência destrutiva, beleza? Beleza, prof. Nosso penúltimo fenômeno aqui, rapidinho, olha só, o nosso querido fenômeno da ressonância. A ressonância que ela é um fenômeno muito lindo, vamos falar aqui rapidamente dela para a gente conseguir ter noção na hora das nossas questões. Prof, a ressonância, meu querido, ela é um processo ali que pede um pouco de ajuda da interferência construtiva também, mas aqui eu tenho um processo mais independente. Olha só, na ressonância eu tenho alguns personagens que precisam ser destacados. Nós vamos ter aqui uma frequência ou uma onda ou um agente externo, tá bom? E nós temos aqui alguém que já está vibrando, ou pelo menos que já tem uma preferência de vibração, tá bom? Esse cara aqui eu vou chamar de frequência interna ou de frequência natural, ou você ainda pode chamar ele de harmônico. Já ouviu falar? Ah, professor, já ouvi falar. Então, o que seria esse harmônico? Seria justamente a nossa frequência natural, a nossa preferência de vibração. Cada um tem a sua frequência interna, a sua frequência natural, que nós podemos chamar também de harmônico. Quando eu tenho ali um agente externo e esse agente externo consegue acertar naquela frequência que você gosta de vibrar, nós temos como resultado um aumento da amplitude de vibração. E esse aumento resultante nós chamamos de ressonância. Então, bora definir essa ressonância. Olha só, ela pode ser dada por um aumento, olha só, ela pode ser dada por um aumento da amplitude de vibração devido à interação, olha só, a interação entre uma frequência ou um agente externo e a minha frequência natural, tal que, olha só, tal que a minha frequência externa, ela precisa acertar na minha frequência natural, senão o santo não bate, senão não tem harmonia, senão não tem sintonia, senão não há ressonância, beleza? Inclusive você pode já colocar alguns sinônimos aí, ó. Então, a sintonia, ela acontece através da ressonância. A ressonância através da sintonia são sinônimos, tá bom? A harmonia também, tá bom? Você pode usar aí indiretamente para, né, pelo menos descrever uma característica da ressonância. Então, quando nós temos ali frequências externas interagindo com uma frequência natural, com uma frequência interna, gerando um aumento da amplitude de vibração, isso vai ser a ressonância. Por exemplo, você está ali no balanço e você quer balançar cada vez mais alto, com uma amplitude cada vez maior. Você não vai pedir ali para a pessoa que está do lado de fora te balançar de qualquer jeito. Ela vai ter que esperar você completar o seu ciclo, aplicar o impulso, completa o ciclo, aplica o impulso e assim sucessivamente. Então, você tem aí dois agentes em ressonância, em sintonia, gerando aí uma amplitude cada vez maior. Tá bom? Essa ressonância, ela está presente aí em algumas situações. Por exemplo, toda vibração, olha só, toda vibração
Você pode pensar o seguinte, tudo aquilo que você tem ali, uma transmissão de vibração à distância, fique de olho na ressonância, tá bom? Então, apareceu alguma questão aí para você falando de vibração à distância. Por exemplo, vibrei uma corda de violão ou vibrei um diapasão. Diapasão, para quem não sabe, é um instrumento utilizado para fazer afinação de instrumentos. Então, eu vibro um diapasão na nota Lá, por exemplo, na faixa dos 440 Hz. E aí, ele, por ressonância, olha só, sem necessariamente tocar nas cordas de um violão, faz com que o violão vibre também as suas cordas. O que está acontecendo aqui, prof? Está acontecendo um processo de ressonância. Prof, que violão bonito, hein, o do senhor? Que violão bonito. E aí, o que acontece? Ao vibrar o diapasão, eu vibro as cordas do violão também. Isso está acontecendo em um processo de ressonância. Professor, aquela tacinha de vidro lá famosa, olha só, famosa, eu vou gritar aqui próximo da taça de vidro, e aí eu vou fazer com que essa taça, né, vibre também naquela mesma frequência, e aí, por consequência, prof, essa taça vai se quebrar, tá bom? Então, tacinha quebrada aí, espatifada. O que está acontecendo? Fenômeno da ressonância, prof. Prof, ouvi falar lá de uma ponte, né, que essa ponte aí vibrou devido à vibração do vento, até que ela caiu. Ponte de Tacoma. Dá uma pesquisada aí depois. Essa ponte também foi aí rompida nesse caso devido ao fenômeno da ressonância. Toda vez que uma coisa externa, uma vibração externa faz outra coisa vibrar, você vai pensar em ressonância. Professor, sintonizar o rádio. Olha só, ao sintonizar o rádio, você está vibrando aí juntamente com uma vibração que está pairando pelo ar, você está sintonizando, você está entrando em ressonância com uma das diversas estações, tá bom? Que estão pairando sobre o seu aparelho de rádio. Professor, o micro-ondazinho, quando vibra ali as moléculas de água, prof, também está ali entrando em ressonância, exatamente, as moléculas de água entram em ressonância com as ondas de micro-ondas, tá bom? E fazem com que essas moléculas vibrem, e na vibração, no atrito, você já deve imaginar o que vai acontecer, tá bom? Você vai lembrar do fenômeno da ressonância. E para a gente finalizar, então, com os nossos fenômenos ondulatórios, trouxe aqui para vocês o nosso querido efeito Doppler. Efeito Doppler aí que tem todo um raciocínio mais complexo por trás, mas eu vou trazer aqui de forma bem objetiva para você, principalmente que vai fazer a prova do Enem, tá bom? Acho muito difícil. O Enem está cobrando aí parte de cálculo do efeito Doppler, mas a base desse efeito você precisa entender. Prof, vamos imaginar aqui, por exemplo, que eu tenho uma torneira flutuante, tá bom? E essa torneira flutuante aqui, ela está em movimento para a direita. Você já deve imaginar que por ela estar em movimento, o que vai acontecer? As ondas formadas ali na base, né, de uma pia, por exemplo, ou de um tanque, vão formar um desenho um pouco diferente, professor, caso essa torneira estivesse em repouso. Caso essa torneira estivesse em repouso, pingando em apenas um único ponto, todas essas cristas de ondas aí teriam um desenho mais uniforme, diferente do que acontece quando essa torneira está em movimento, tá bom? Quando essa torneira está em movimento, o que acontece é que nós teremos ali cristas mais próximas, mais juntinhas, nessa região mais à direita, e cristas mais separadas nessa região anterior. Prof, o que vai acontecer aí? Qual é o resultado disso? O resultado disso, meu querido, é que se você tiver um observador olhando para a torneira se aproximando em aproximação, o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar como se essas cristas estivessem muito próximas uma da outra. Se eu fosse fazer o desenho aqui no plano, isso seria algo mais ou menos assim. Então,
essas cristas estariam bem juntinhas. Enquanto o cara que está analisando aqui na parte de trás, ele está vendo essas cristas bem mais afastadas. Ah, prof, então aí eu tenho uma diferença de percepção. O cara que está olhando a torneira em aproximação está vendo essa torneira em alta frequência. Já o cara que está olhando essa torneira do lado de trás está vendo essa torneira em baixa frequência. Se isso daqui agora não é mais uma torneira, e sim um alto-falante, uma ambulância ou um carro de Fórmula 1 transmitindo som através do atrito entre os seus pneus e o asfalto, eu vou traduzir isso daqui para um som de alta frequência, ou seja, um som agudizado, um som mais agudo, e caso eu esteja ali falando dessa mesma situação de uma onda sonora, um som de baixa frequência será um som mais grave, tá bom? O que isso significa, professor? Como que as questões podem me cobrar, então, efeito Doppler? Meu querido, o efeito Doppler, ele nada mais é do que uma alteração aparente da frequência. Mas é uma alteração mesmo da frequência real? Não, é só uma alteração aparente da frequência. Por quê, prof? É devido a uma movimentação. Devido à movimentação, essa movimentação, meu querido, pode ser tanto por parte de quem está gerando a onda, ou também por parte de quem está observando. De qualquer maneira, você vai ter ali uma alteração aparente. Então, essa alteração aparente da frequência, devido à movimentação que pode vir tanto da fonte quanto do observador, é o que nós chamamos de efeito Doppler. E o que você vai trazer aqui para a sua vida, para o Enem, principalmente, de forma objetiva? Você vai pensar, você vai lembrar da seguinte maneira: quando a torneira está se aproximando de você, você está vendo as cristas, a onda mais juntinha, e isso significa, então, que ela está completando mais ciclos, você tem ali uma frequência aumentada. Se eu estiver falando de uma onda sonora, nesse caso, isso se traduziria num som mais agudo. Caso eu esteja agora observando aquela fonte sonora, nesse caso a nossa torneirinha ali, de maneira a observar o seu afastamento, nesse caso então nós teremos ali uma onda de menor frequência, nesse caso nós teremos então um som mais grave, beleza? Tranquilo demais, pessoal? Então podemos já colocar aqui algumas aplicações, por exemplo, quando a gente observa uma ambulância, quando eu observo ali um carro de corrida de Fórmula 1, quando ele faz aquele sonzinho, ó, observe de novo, agudo, grave, então esse som devido à passagem do carro em aproximação, agudo, afastamento, grave, você então vai lembrar de efeito Doppler, beleza? Professor, isso eu colocou aqui por último, expansão do universo. Que viagem é essa? Que viagem é essa, professor? Pelo amor de Deus. Exatamente, pessoal. O efeito Doppler também foi utilizado já para explicar a expansão do universo, e vou te falar isso aqui agora para a gente finalizar. Olha só, imagina aqui que você está no planeta Terra como você realmente está, e você começa então a observar várias estrelas ao seu redor, tá bom? Várias estrelas ao seu redor que antes te mandavam uma luz mais próxima da frequência do amarelo, tá bom? Em 1900 e bolinha, e agora ela não manda mais frequência na faixa do amarelo. Agora, essas estrelas, elas estão na faixa do vermelho. E você começa a observar isso e vê que isso não acontece só para uma estrelinha. Isso acontece para todas as estrelinhas que antes mandavam para você frequência na faixa do amarelo e agora estão mandando para você frequência na faixa do vermelho. Vamos tentar
colocar aqui mais bonitinho. Então, olha só, vermelho, vermelho, vermelho. Prof, o que isso significa? Estrelinhas que antes mandavam frequência na faixa do amarelo e agora estão mandando na faixa do vermelho. Tenta lembrar aí do início da nossa aula, quando a gente falou lá justamente da relação entre frequência e as cores. Você lembra que a frequência do vermelho é menor do que a frequência do amarelo? Você lembra disso? Lembra, né? O que isso significa? Se antes estrelas que me mandavam frequências, cores na faixa do amarelo estão me mandando cores na faixa do vermelho, significa que está ocorrendo uma redução de frequência. E uma redução de frequência, de acordo com o efeito Doppler, nós vimos que pode ser entendida como um afastamento. E aí eu te pergunto, se todo mundo que está ao seu redor está se afastando de você, rapaz, ou tu é muito chato, que eu acho que não é o caso da Terra, ou então significa que está tendo mais espaço para elas se acomodarem, para elas se afastarem. E é isso que está acontecendo, pessoal, com todos os astros ao nosso redor. Eles estão mandando frequências cada vez menores, de cores cada vez mais baixas em frequência, significando então que todos esses astros estão, com o passar do tempo, se afastando do nosso planeta. E isso só pode significar uma coisa: o universo está se expandindo. Beleza? Meu querido, por hoje é só. Finalizamos aqui então essa extensa aula de fenômenos ondulatórios. Espero que você tenha conseguido aí aproveitar um pouquinho dos conceitos. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, comenta aqui o que você achou da aula, dê ideias de novos temas para os próximos vídeos também. Siga a gente nas nossas redes sociais e não deixe de compartilhar com os seus amigos para que a gente possa então propagar conhecimento, assim como as ondas propagam energia ao nosso redor. Tchau, tchau. Um grande abraço.